Pessoal, eu sou a Marcela e gostaria de dar boas-vindas a todos em mais um encontro do projeto Construção Mais. Em nome do projeto, gostaria de agradecer a presente disponibilidade de todos os nossos convidados. Olá, pessoal, eu sou a Tamires Eduarda, membro do Construção Mais. Lembrando que de 15 em 15 dias temos conteúdos novos em nosso canal do YouTube e no podcast C Mais Cash. Então não deixe de acompanhar nossas mídias sociais para ficarem por dentro de todas as novidades. Além disso, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e divulgarem quando saírem vídeos novos. Hoje nós iremos conversar sobre a Universidade Além das Fronteiras, a vivência dos projetos de extensão Arte Consciência, Vagão Sustentável e Tanques Sépticos Econômicos. Nossos convidados para esse bate-papo são o professor Elton Santos, do projeto Tanques Sépticos Econômicos. Boa noite, professor Elton. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. A professora Isabel Cristina, do projeto Vagão Sustentável. Boa noite, professora. Boa noite, e agradeço aí o convite, né, por estar participando desse momento tão importante ao Projeto Construção Mais, agradeço aí, e boa noite a todos que estão também ouvindo pelo YouTube, né, acompanhando pelo YouTube. E também a professora Valéria Cristina, do projeto Arte Consciência. Boa noite, professora Valéria. Olá, boa noite. Muito obrigada, Marcela, e a todos os organizadores aí pelo convite. Que bacana poder participar desse momento com vocês. Novamente, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade de todos. E no final, teremos um tempo para responder às dúvidas que surgirem no chat. Vamos começar. Professor Elton, antes de discutirmos as vivências do projeto de extensão Tanques Sépticos Econômicos, você poderia explicar para a gente rapidinho o que são esses tanques e apresentar para a gente o que faz o projeto? Então, pessoal, na verdade, isso é um projeto, né, que eu tenho desenvolvido aí desde 2010, 2011, né, visando aí levar o tratamento, né, dos esgotos, vamos dizer assim, esgotos sanitários, né, de uma forma mais adequada, né. O que acontece hoje é que a área rural, vamos dizer assim, ela não é atendida, né, pelas redes coletoras, pelas grandes autarquias de saneamento, né, por exemplo, que tem o Flotone, né, a Copasa, ela não é obrigada a levar uma rede coletora tronco e coletar o esgoto. Então, o que acontece é que, né, essas comunidades que ficam, né, distantes dos centros urbanos, né, infelizmente, utilizam os métodos rudimentares para, vamos dizer assim, né, afastar os esgotos, né. Então, a gente tem aí as fossas negras, tem aquela caciba, né? Eu, por exemplo, na minha infância, eu ficava muito, vamos dizer assim, encucado, né, com as cacibas, né, que passam um riachinho, aí constrói uma casinha, a pessoa vai lá, o buraquinho, faz a necessidade, né? E a minha família, da parte de pai, era uma família que veio, né, da área rural, e eu via esses dejetos indo para a plantação de arroz, né? Ficava perguntando, né, que lógica que tem isso, né? E aí, quando, né, não tinha isso, é a questão das fossas negras, né? Então, você tem aí a contaminação, a poluição, né, dos lençóis freáticos, você tem a questão o que a gente pode falar, das doenças, né, de veiculação hídrica, mais ou menos de 8 de 10 pessoas, né, elas têm internações veiculadas a questões hídricas, né? Então, o tanque séptico, né, ele veio para isso, né? Só que existe pela norma 7229 da BNT o tanque séptico tradicional, que ele é um tanque séptico de alvenaria, né, um tijolo, né, e para você implantar, né, eu julgo, eu entendo que é um pouco mais complicado. E aí, estudando, verificando a literatura, né, que existe um modo de substituir essa alvenaria por outros tipos de materiais, né? Então, um projeto aí que a professora Isabel, né, ajuda bastante, né, principalmente na divulgação, do Vagão Sustentável. A professora Valéria também foi uma pessoa que contribuiu muito, né, nos primeiros tanques sépticos que tem o Flotone, visa substituir essa estrutura de alvenaria com uma estrutura mais barata, né? Por isso que chama de tanque séptico econômico, né?
O que a gente tem implantado aqui, então, o Flotone é o quê? É o sistema de tanque septo de bombonas, né? Então, aquele primeiro tanque, né, que seria de decantação de alvenaria, a gente coloca 3 bombonas de 240 litros, né? Então, ali é feita a sedimentação dos sólidos, né? E as próprios, né, micro-organismos, bactérias do esgoto, vai fazer esse tratamento. O esgoto sai, então, purificado, né? Então, você tem, né, o pós-tratamento, né? Que pode ser por vala de filtração, ou seja, infiltração do solo. Eu participei, né, de uma defesa, né, onde que um aluno veio aqui, um aluno do IFES, né, desses institutos federais, ele veio aqui, viu uma instalação de bombona, e ele propôs substituir essa vala de filtração por um tanque de evapotranspiração, né, colocar, por exemplo, bananeiras, né, porque a gente sabe que aquele esgoto ali tem muito nutriente. Então, você tem, por exemplo, bananeiras, né, outros tipos de vegetais de maior porte que utilizam aquilo para crescer, né, para o metabolismo dela. Então, basicamente é isso, né? Então, é um projeto, é um sistema que ele não fica muito caro, né, no meu entendimento, né, em torno aí de 600, 650, você coloca um sistema desse, e aí você evita, né, que o esgoto seja aí lançado em rios, né, a contaminação né, por exemplo, dos mananciais, né, principalmente o contato desse esgoto aí com a população. Então, em resumo, é mais ou menos isso aí, né? Depois eu deixo um link, né? Tem até um trabalho que a gente publicou na Voz do Vale, né? Que é como se fosse um manual, né? Explicando como que instala esse sistema, né? Só lembrando a todos aí que existe vários tipos de arranjo, né? Então, o que tem acontecido é o seguinte: você coloca as 3 bombonas ou tanques maiores, e aí o pós-tratamento pode ser vale de filtração, sumidouro, como esse tanque de evaporação que eu comentei aqui para vocês, né? E eu julgo que essa é uma boa alternativa para a gente fazer esse tipo de tratamento nessas comunidades, né, onde que você não tem a rede de coleta, né, e ficaria muito caro também, por exemplo, a Copasa fazer uma rede tronco, por exemplo, por bairros distantes, né, onde que as casas estão a 800, né, 500 metros de distância uma das outras, né. Então, é um sistema que a engenharia está aí, né, para provar eficiência e segurança, e a gente tem aí, né, trabalhado bastante para que o sistema seja disseminado. Muito obrigada pela sua resposta, professor Elton, e agradeço também pela iniciativa. Eu, que já residi em áreas rurais, ainda resido, vejo a importância de um projeto como esse. Passo a palavra para Marcela. Gente, só mais um pouquinho. Eu tive a oportunidade de participar do projeto na matéria de tratamento de esgoto, né, de efluentes, na verdade, e é incrível, sabe? Quem falou, o sistema é barato, o sistema é eficiente e sustentável. Então, é um projeto muito legal de se conhecer e fazer parte. Agora, eu gostaria de saber da professora Isabel, né, sobre o projeto Vagão Sustentável. Apresente para nós, por favor, e também dando um panorama das atividades realizadas e de quem foi a idealização desse projeto. Bom, então agradeço novamente a oportunidade, né, a todos. O projeto Vagão Sustentável, na verdade, ele foi uma equipe, uma força-tarefa de pessoas que se reuniram na época, no ano de 2013, né. Esse projeto foi iniciado na Docton, né, na instituição que hoje é Unidocton, e teve a participação da UFJM, né, Polo de Inovação e Tecnologia, que existia na época, o Rotary Club, outras instituições que se tornaram instituições parceiras, e na época a ideia era trabalhar com educação ambiental de forma itinerante, porque foi doado para o projeto, na época, um trailer, que é essa situação que era o trailer, né, um trailer sucateado. Esse trailer com os patrocinadores, que na época foi a professora e arquiteta Nayara, né, que é também docente na UFJM, que faz doutorado hoje fora, ela fez o projeto arquitetônico, a professora Keitiane, que hoje é coordenadora da engenharia elétrica na Docton. Tivemos patrocínio na época de lanternagem, na Reciclagem União, Tetra Pak, pintura, né, interna, Rei das Tintas, plotagem, a partir de patrocinadores como a Gráfica Modelo, Logomarca, Fino Trato. Também na época nós tivemos a participação, né, da Reciclagem União, né, que foi grande parceiro aí, e na reforma, né, do trailer, né, desse trailer que era sucateado. Ele foi aos poucos, né, com essas parcerias, nós fomos evoluindo, criando essa identidade do projeto, que hoje nós temos até a camiseta, né, do projeto, que a ideia começou dessa ideia de fazer essa educação ambiental aí itinerante,
com o intuito de fazer cumprir, né, a política, a Lei da Educação Ambiental, a Lei Federal 9.795 de abril de 99, e colocar em prática essa ação aí de conscientização da população a respeito das questões ambientais, né, voltadas para o tripé da sustentabilidade, né, economia, sociedade, meio ambiente, que é o que a gente visa trabalhar até hoje, ao longo desses quase 10 anos aí de atuação do projeto. Né? Esse projeto, esse vagão, ele passou por diversas reformas, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo do projeto em ação, e esse projeto, desde então, ele vem sendo submetido a editais junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFJM. Recentemente, ele encontra-se em vigência em 2 editais, que é o edital de fluxo contínuo de 2018 e o edital com bolsa, né, que a gente tem uma bolsista, que é a Esther, e esse projeto ele conta com a participação de diversos alunos, e aproximadamente hoje a gente tem mais de 25 alunos que fazem parte desse projeto, né, e a Esther é bolsista atualmente. E esse projeto hoje ele é registrado com o título Vagão Sustentável, Educação Ambiental nas Escolas de Teófilo Otoni, e também na conscientização pública, de forma geral, que esse viés ele veio diante das necessidades, inclusive, da pandemia, né? O objetivo geral é educar, né, a sociedade, mesmo em relação à questão ambiental e conscientização pública, com diversas ações específicas. É importante frisar que, de acordo com que todo esse processo, gente, ele ocorre porque nós temos parcerias. O professor Elton e a professora Valéria, que estão aqui hoje, eles têm os projetos de extensão específicos e registrados como coordenadores, mas eles também são colaboradores do projeto Vagão Sustentável, assim como diversos discentes e outros professores também, porque o programa Vagão Sustentável ele está atrelado a 2 grandes programas, né, que é o programa de extensão Ciência, Arte, Cultura e Educação, né, e diálogos transdisciplinares entre universidade e sociedade, e o programa de extensão intitulado Governança Territorial na Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, que é o Juntos pelo Mucuri, aí em parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas, ambos também registrados na PROEX, né? Nós atuamos com diversas parcerias, o projeto não trabalha sozinho, a idealização ela iniciou com um grupo de pessoas e hoje ela tem em constante aí atuação de outros parceiros, inclusive eu abro esse leque aqui de chamar a atenção para que outros parceiros que queiram atuar com o projeto, nós estamos aí no processo sempre contínuo de adesão de novos parceiros e colaboradores, né, sejam todos bem-vindos. Já temos atuação com a Secretaria Municipal de Educação, né, e Tecnologia, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teófilo Otoni, com os comitês de bacias do Jequitinhonha, do Mucuri, com a APA do Alto Mucuri, com a ONG Movimento Pro Rio de Todos os Santos, né, a PROEX, DECAS. Além disso, nós firmamos parceria com empresas também privadas, quando que é a nossa maior intenção, né, de trabalhar a rede de colaboradores aí, com essas instituições que queiram trabalhar com essa parte específica aí da educação ambiental, que envolve muita coisa, muita questão, né? Como que a gente trabalha? A metodologia é trabalhar ações, né, dentro do projeto, que trabalha na política ambiental como um todo, né, preservação e recuperação, gestão de recursos hídricos, de resíduos sólidos, várias temáticas voltadas aí para o planejamento ambiental, divididas em 2 grandes vertentes, que são ações nas escolas e a conscientização pública de forma geral em diversos espaços, né, a educação ambiental aí informal nesse processo. A gente consegue trabalhar hoje porque a gente dividiu esse projeto em grupos, né? Hoje nós temos 4 grandes grupos, em que a gente tem o grupo mídia, né, que trabalha com as atividades de mobilização, divulgação, né, todo o trabalho de comunicação digital, né, o infraestrutura, que faz análise de espaços, né, trabalha todo o processo de infraestrutura e captação de recursos financeiros e humanos, o grupo de recreação, que é responsável pelo planejamento das ações, né, elaboração dos roteiros, né, e todos em conjunto executam as atividades, né, esses grupos, eles pensam. E o grupo marketing, que foi recentemente criado, que é o grupão, digamos assim, né, onde estão todos os apoiadores, os colaboradores, tanto discentes como docentes, a gente faz esse trabalho de difundir as ações, de aplicar, de participar e de executá-las, né.
Aqui tem algumas ações que eu vou passando ao longo desses anos, de 2013 até o ano passado, né, que até então, o ano passado, desculpa, até 2019, que foram os presenciais, e aí quando a gente for falar dessa nova adaptação com a pandemia, eu dou continuidade com as ações que a gente vem fazendo hoje, mas nessa primeira parte, com essa pergunta, acredito que essa que atende aí o que a gente fez, né, algumas ações nas escolas, né, como escolas estaduais, escolas municipais também, a gente trabalhou em algumas escolas municipais, com atividades lúdicas, né, voltadas para a educação ambiental, gincanas, né, escolas como a Doralice Arruda, né, aí tem um exemplo, né, da integração com o projeto, né, Ciência, Grupo de Teatro Universitário Arte Consciência, né, também atuando juntamente com o projeto. Nós tivemos a escola Valdemar Neves da Rocha, onde a gente teve o concurso do Lixo ao Luxo, onde os alunos participaram, né? A gente sempre trabalha com a ideia de fazer premiações para o encerramento, né? Com entrega de alguns brindes que deixam alguma mensagem, digamos, voltada para a questão de educação ambiental. Na maioria das vezes, nós fizemos a entrega de canecas, né? No qual a gente sensibiliza os alunos a participarem da questão de não se utilizar copos descartáveis, reduzir, né, digamos assim, a ideia de reduzir, e sempre deixando a logomarca aí do projeto, né? No caso do concurso, por exemplo, a gente fez parceria com o Cineteca, né, com a doação dos ingressos para o vencedor, e sempre deixamos uma placa com a logomarca do vagão na escola, e essa plaquinha, né, a gente coloca a educação ambiental passe adiante, né, o vagão sustentável esteve aqui. Então, são ideias que vão surgindo, né, além dessas realizações, nós também trabalhamos apoio aos eventos de cunho socioambiental, oficinas. Essa oficina, por exemplo, que a gente participou com a Conferência Infanto-Juvenil, a terceira conferência foi em parceria com a Secretaria de Educação Ambiental, parceria em eventos, né, como, por exemplo, Dia Mundial da Água, palestras em outros espaços, como essas palestras que foram realizadas no SESC e SEBRAC, né, trabalhando junto com a Prefeitura Municipal e outros parceiros no Dia Mundial de Meio Ambiente, né, apoio a outros projetos, né, da própria universidade, como a revegetação do campus, da UFJM, o campus Mucuri, né, e a nossa última ação presencial foi a ação de conscientização para a coleta seletiva, que hoje nós temos um grande parceiro, que é a Associação Ascanove, né, de coleta seletiva, de reciclagem, juntamente com o projeto Recicla TO, de sensibilização para a coleta seletiva em Teoflotone, né? Então, nós iniciamos essa parceria, já tínhamos essa parceria e fortalecemos essa parceria com o projeto Recicla TO e a Ascanove, e fizemos essa primeira ação aí de mobilização e conscientização para a coleta seletiva em Teoflotone, que foi a última presencial, e nós trabalhamos de forma contínua com a educação ambiental e conscientização pública, com o uso das redes sociais, né, de forma geral, sempre antes da pandemia, e depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa questão que a gente fez, inovou e utilizou esse procedimento aí durante a pandemia. Então, aí sigam as redes sociais do projeto, eu vou deixar também para que possa ser divulgado pelo projeto Construção Mais, os links, né, tanto do Instagram, como do Facebook, o nosso canal no YouTube, canal do Vagão, nós temos um canal também, então se inscrevam no nosso canal, o blog, nós temos um blog que reúne, inclusive, todas as redes sociais do nosso projeto, e estamos aí abertos para que a gente possa receber informações, participar em parceria, né, e de estar divulgando cada vez mais aí as questões ambientais na região e em todo o Brasil, né, e quiçá no mundo. Esse projeto, gente, como todo e qualquer projeto de extensão, também gera produção científica. Nós sempre tomamos o cuidado de participar do Sintegra, né, de congressos, no que a gente sempre participa também em conjunto com o professor Elton, e especialmente os dois professores aqui hoje convidados, que é a professora Valéria e o professor Elton, do COBEAI, né, do Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Educação Ambiental. Nós participamos já 2 vezes, né, com apresentação de trabalhos, levando o projeto
no quarto e no quinto COBEAI, que aconteceram em 2018 e 2019. Então, essas são em linhas gerais, é o que a gente atua, é nosso histórico, né? É a luta que a gente vem firmando aí, mas aos poucos a gente vai cada vez mais evoluindo. Então, é isso que eu tinha para apresentar sobre. Não sei se eu respondi aí essa pergunta e esse questionamento. Tentei ser mais rápida possível, né, para a gente dialogar um pouco mais aí com as perguntas e Respondeu considerações. sim. Muito obrigada, gente. O que eu tenho para falar com vocês é siga as redes, acompanha, participa, porque realmente vai além das fronteiras. E é muito bom saber que existem projetos desse estilo, sabe? Que não fica só no seu círculo, que foge além, sabe? Quebra barreiras, quer alcançar pessoas, mudar vidas, na verdade, né? Eu agradeço muito a apresentação que deixou bem claro, sabe? O que é, o que faz, o marco que ele quer deixar, sabe? Na sociedade. Muito obrigada mesmo, professora Isabel. Agora é com você, Tamires. Um outro projeto que expande fronteiras na UFVJM é o projeto Arte Consciência. Professora Valéria, pode fazer uma apresentação do projeto para a gente e o que ele compreende? Então, o projeto Arte Consciência também se iniciou no ano de 2013, coincidência, né? É o mesmo ano aí do Vagão Sustentável, e ele se iniciou a partir de uma provocação, porque nesse ano, na universidade, foi aprovada a política cultural da UFJM. Então, assim, essa política, ela é um marco muito importante para nós, dessa universidade, sabe? Porque é uma política que muitas universidades não têm, né? Inclusive, assim, eu fui a um evento uma vez e o professor da Unicamp estava dizendo que o objetivo deles era criar a política de cultura da Unicamp. Então, mesmo uma universidade já consolidada, não apresentava até 2016, 2017 uma política de cultura aprovada em sua instituição, né? Então, a nossa universidade aprovou essa política e começou, então, a fomentar, né, a dar bolsas de extensão para projetos que fossem na área de cultura, né, e a criar condições para que esses projetos também fossem realizados dentro da universidade. E aí, assim, eu já tinha, né, uma parceria com o Instituto Cultural em Cena, a gente já vinha trabalhando junto nos festivais, né, no Festo, que é o Festival de Teatro de Teófilo Otoni, desde 2012 já fazia parte da equipe organizadora. E aí, então, eu pensei nessa possibilidade, né, de fazermos um projeto de extensão e cultura em que a gente trabalhasse com teatro e com ciência. Então, a gente criou o grupo de teatro universitário Arte com Ciência para dar andamento a esse projeto que se intitula Projeto Arte com Ciência, né? Então, o objetivo do projeto é criar espaços de formação de público, né, e também promover a possibilidade de ensino-aprendizagem e de divulgação científica, né, e também a partir de intervenções teatrais, espetáculos teatrais e performances, a gente poder discutir tanto aspectos da ciência, né, na divulgação científica, quanto aspectos vinculados à educação ambiental e às questões sociais. Então, as peças que a gente faz, elas são realizadas com esse objetivo, né? Então, o Instituto Cultural em Cena é nosso parceiro desde 2013, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha uma dinâmica de 2 encontros semanais. Então, a gente tinha um encontro com todo o coletivo, que é de aproximadamente 50 pessoas, em que a gente preparava espetáculos teatrais, para poder levar esses espetáculos para as escolas, para os eventos. A professora Isabel lembrou aí um evento que nós fizemos em parceria, né, a convite do Vagão Sustentável, lá na escola Doralice Arruda, e tratando dessas questões que são questões de interesse tanto ambiental, né, quanto social, são temas relevantes nessa perspectiva. Essas reuniões, então, uma reunião com esse objetivo, né, da preparação dos espetáculos. A gente vem trabalhando muito com os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também. Os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia são divulgados em dezembro de um ano, para que a semana aconteça em outubro do outro ano. Então, a gente tem esse período aí para poder se preparar, escrever os textos, fazer as montagens teatrais. Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva.
E aí a gente criou dentro desse projeto um núcleo de dramaturgia. Então é um núcleo que se reúne em um segundo dia da semana para escrever as peças teatrais, porque dentro desse grupo grande era muito trabalho e a gente às vezes não tinha tempo de fazer essa escrita, não rendia muito. Então a gente criou 2 eixos, né? Um eixo que é para a criação dos espetáculos, né? Montagem, ensaio dos espetáculos, e um outro eixo que vai escrever as peças, né? Então a gente além de mim, né, também fazem parte o professor Marcos Fábio, que é professor do I7 também, e a professora Vanessa Juliana, né? Do Instituto Cultural em Cena, geralmente quem está conosco é o André Luiz, né? Ele é diretor lá do Instituto, então nessa reunião que é de montagem, né, semanalmente, ele participa conosco e trabalhamos ali com metodologias vinculadas ao Augusto Boal, né, que é um teatrólogo muito importante no Brasil, que criou o Teatro do Oprimido. Então a gente faz os exercícios, os jogos do Teatro do Oprimido para preparar as pessoas, né, os estudantes, que no caso são atores e atrizes, para fazer as encenações, né, as apresentações teatrais. A gente acredita muito numa coisa que um ator chamado Carlos Palma, no Brasil, existe só um grupo de teatro científico profissional, né? Existem muitos grupos amadores, como é o nosso, né? Mas o grupo profissional, a gente só tem um, que se chama Núcleo Arte e Ciência no Palco. Então, eles trabalham com peças científicas, né? Desde 1998, o foco deles é trabalhar com peças que tenham relação com a ciência, né? E aí ele vai falar o seguinte, uma coisa que eu acho muito importante, ele diz assim: o que o teatro faz é pensar a nossa existência, a nossa vida. Se a ciência faz parte da nossa vida, então ela tem que estar no teatro. Então a gente também acredita muito nisso, e também acredita muito no que Boal falava, né? Que o teatro é uma ferramenta muito importante para nos fazer refletir, nos fazer pensar a nossa realidade, nos fazer questionar a nossa realidade, criticar a nossa realidade e também construir um futuro diferente, né? Ao invés de ficarmos, nas palavras dele, mansamente esperando, né, por esse futuro, que possamos construir um futuro diferente. Então, a gente acredita muito nessa perspectiva, nesse potencial que o teatro tem como ferramenta para a formação, não só dos estudantes que estão conosco lá no grupo, mas também daqueles que podem assistir os espetáculos. Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva, né? Então, assim, as principais produções desse coletivo que a gente tem até hoje são a escrita de 21 dramaturgias curtas e 11 trabalhos de conclusão de curso de graduação, a montagem de 4 espetáculos, a realização de 22 apresentações teatrais e 16 intervenções, a publicação de um livro, que é esse livro aqui, né? Chama O Sertão e a Ciência. E em eventos científicos, né, a gente fez a publicação de 15 artigos, um resumo expandido, um resumo e um capítulo de livro. Então, o que a gente vem tentando fazer também é um diálogo, né, entre a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, assim, esses estudantes, além de participarem de um projeto de extensão, em que eles, para a construção das peças, por exemplo, precisam fazer muita pesquisa, né, além disso, eles têm oportunidade de escrever seus trabalhos de conclusão de curso a partir das vivências que eles têm no projeto, né, e a partir das construções dramatúrgicas, né, construções de textos para o teatro, que eles fazem nos projetos. Então, a gente vem trabalhando na perspectiva de divulgar esses textos que os estudantes produzem em eventos, como a professora Isabel falou, né, a gente já foi juntas aí em 2 eventos em que os estudantes apresentaram artigos produzidos a partir desses encontros que a gente vem fazendo na universidade. Então, essa tentativa, né, de dentro desse projeto fazer esse diálogo, né, entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para que ele possa contribuir, não só socialmente, mas também na formação dos nossos estudantes. Então, em linhas gerais, né, é isso que eu poderia dizer inicialmente aí sobre o Arte com Ciência. Muito obrigada por suas palavras, professora Valéria. E é um desafio e também muito gratificante, né?
constando que atuar não é para qualquer um, tem que ter uma habilidade, e fazer esse link com a ciência é bem desafiador. Muito obrigada por suas palavras. Professor Elton, qual foi o start para o desenvolvimento do projeto e de quem partiu a ideia e pensando em quê? O projeto ele começou, né, no caso de minha parte, começou na UENG, né, instituição que eu trabalhava antes de vir para a UFJM. Eu fiz uma especialização em gestão de saúde, né, e é um fato assim até meio que engraçado, porque eu era o único engenheiro no meio de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e aí, para entregar o trabalho de conclusão de curso, eu tinha que propor uma monografia, né? Então, como eu era o único engenheiro da turma, eu pensei em um TCC dentro da minha área, nem um pouco diferente do tradicional. Então, eu propus uma comunidade de João Molevade, a instalação desses tanques sépticos lá, só que era o tanque séptico de alvenaria, né? E eu vendo essa questão toda, tipo assim, de fazer alvenaria, por que não utilizar, por exemplo, materiais que possam ser reutilizados, né? E aí eu pensei em fazer, por exemplo, algumas modificações nesse sistema, né? Então, esse tanque de cimento, vamos dizer assim, quando a gente fala alvenaria, né? Porque não pode ser, por exemplo, de bombonas, que as bombonas onde que o pessoal transporta azeitonas, né? Já que elas já são descartadas no meio ambiente de uma forma adequada, eu posso reutilizar e posso resolver esse problema do esgoto, né? O esgoto sendo lançado. E aí foram trabalhos de pesquisa, né, desenvolvidos da UENG, e assim, quando eu vim para cá, vendo que, assim como João Molevade, Teoflotone tem uma vasta área urbana, e essa questão do esgoto é muito similar a João Molevade e muitas outras cidades, vamos dizer assim, do Brasil inteiro, eu trouxe para cá, né? Então, aí, vindo para cá, né, teve alguns alunos, né, por exemplo, o Iago hoje professor, né, está com professor substituto, ele pediu um tema de TCC, ele morava numa comunidade rural, né, então é muito importante também frisar aqui, né, a grande participação do Iago, né, que ele cedeu a área para a gente, a casa dele foi um piloto, né, dos outros 6 tanques sépticos que foram instalados por Teoflotone, tem um em Malacacheta. Então, a gente, por exemplo, os professores, né, ajudaram a comprar os materiais também, né? Então, aqui vai o agradecimento aqui para a professora Valéria, né, que ajudou muito no início, a professora Isabel e também outros tantos professores. Então, partiu mais disso, né? Partiu pela dificuldade que a gente tem em fazer uma disponibilização correta, né, dos efluentes no meio rural, e para a gente ter uma equipe muito motivada, né? Eu sempre gosto de falar muito com a Isabel, né? Quando a gente não tem uma equipe, as coisas não vão para frente, por mais que você tenha boa vontade, né? Então, no início, muitos professores ajudaram, né? Os alunos também ajudam, porque eles querem aprender, e eu sempre bato na tecla, principalmente das minhas disciplinas, né? Eu acho que, principalmente o pessoal aí da engenharia hídrica, também da produção e civil, essa área de saneamento é muito quente. Você tem um novo marco legal de saneamento, né? Então, empresas privadas vão poder entrar nessa questão para tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana, né? Então, é uma área que eu acho que vai absorver muito engenheiro, né? Só que os alunos precisam estar preparados para atuar nessa área, né? Então, tem a disciplina de educação ambiental da professora Valéria, planejamento ambiental da professora Isabel, as minhas de saneamento, da Aruana, tem o professor Luão Francisco, que estão trabalhando também nessa temática de saneamento, reutilização, né, de resíduos, produtos. Então, a motivação veio mais por causa disso, né? É um projeto que já é desenvolvido lá em João Molevade, né? E eu comentei no início, lá onde o meu pai morava, né? Então, meu primo também, que fazia engenharia ambiental, ele pediu um sisteminha, a gente instalou, e aí, graças a Deus, a gente está, né, com o projeto, né? O projeto, como bem falado aí para a professora Isabel, né, ele foi apresentado, né, no congresso lá no Nordeste, né? Então, a gente viu que foram uma das salas que ficou mais, assim, cheias, né, em número de pessoas, querendo saber do projeto, teve contato depois, então a gente fica muito feliz, né, que o projeto esteja aí sendo divulgado, né, pelo Vagão Sustentável,
e por ter equipe, né? Eu agradeço a Marcela, né, por ter mencionado, né? Eu sou uma pessoa que sempre tenta levar a prática, né, para as minhas disciplinas, então acho que não adianta ir lá no quadro e mostrar como é que eu arranjo, mostrar por foto, né? Eu gosto que os alunos vão lá em campo e verifiquem como é que é uma instalação, né? Infelizmente, com a pandemia, né, as disciplinas que estão remotamente sendo ofertadas não tem como, né? Mas eu assumi o compromisso que quem tiver o interesse de fazer uma instalação assim quando voltar. Muito obrigada pela explicação, professor Elton. Passo a palavra para Marcela. Gente, quando voltarem às aulas, né, presenciais, por favor, façam, porque vale a pena, tá? Esses atividades, assim, práticas, porque vale muito a pena. Agora, professora Isabel, queria saber de você, quais são as maiores vivências que os membros encontram no projeto Vagão Sustentável? Bom, é um desafio, né, dizer as maiores vivências, porque eu acredito que são muitas, tem muitos relatos dos alunos com relação à participação, porque às vezes, quando a gente fala em projeto de extensão, né, principalmente quando a gente fala em questões relacionadas à área ambiental, muitas pessoas já entendem, eu preciso ter um curso na área ambiental, eu preciso entender de plantar, de isso, de aquilo, já leva muito para o lado apenas da questão dos recursos naturais, né, unicamente. E quando o discente, né, e os demais colaboradores ingressam no projeto como Vagão Sustentável, as vivências elas vão além das questões únicas com relação à preservação e conservação de recursos naturais. Elas relacionam questões socioeconômicas, a questão das minorias, né, da sociedade, a questão social. E isso é algo que está entrelaçado. Não tem como falar de meio ambiente sem falar de sociedade, sem falar de economia, né, sem nos sensibilizarmos com as questões, com as bandeiras levantadas pelas minorias, né? Então, o primeiro impacto é essa vivência mais complexa do que é a sustentabilidade, do que é a educação ambiental. E isso faz com que as pessoas, eu acredito, principalmente pelos relatos que eu vejo, até por experiência própria também, com a atuação no projeto, né, eu vejo que a gente tem uma evolução cada dia mais, cada ano, cada mês, cada momento que a gente tem o contato com a comunidade, né, quando o professor Elton, ele fala e até mesmo a temática dessa roda de conversas sobre as fronteiras além dos muros da universidade, né, a primeira vivência que o projeto de extensão no Vagão Sustentável e dos outros projetos de extensão não é diferente, é justamente ir até a comunidade, fazer com que a comunidade consiga entender o papel da universidade. Então, isso é uma das grandes vivências que causam um grande impacto, né, social e para quem está trabalhando, né, como colaborador e para a sociedade. Né? No que tange o projeto Vagão Sustentável, acredito que a primeira vivência aí é a conscientizar, esse impacto e, posteriormente, essa conscientização ambiental que acontece de forma natural com as pessoas que participam, com as pessoas envolvidas e engajadas no mesmo, né? Algumas questões que, às vezes, a gente pensa que a gente tem que nascer com alguns adjetivos, né, com algumas qualidades, e ao longo da nossa vida, a gente tem que aprimorá-las. E uma das vivências que o projeto, eu acredito que ele proporciona a todos, é justamente trabalhar em equipe, que eu acho que muitas das vezes isso dificulta, né, o trabalho em equipe, e o entendimento do que é uma mobilização social, e de que nós precisamos trabalhar em conjunto, né, para viver em sociedade. O projeto, ele dá essa possibilidade a todos que se engajam e participam, né? A extensão em si, ela dá essa possibilidade quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Trabalhar em equipe é muito importante. É fundamental, por exemplo, na engenharia civil, na engenharia hídrica, na engenharia de produção, né? No bacharelado em ciência e tecnologia e outras profissões, é fundamental o conteúdo, né? Básico, profissionalizante, sim, mas essas características, e principalmente saber que nós precisamos trabalhar em conjunto e de forma coletiva e aprender isso, que muitas das vezes o projeto de extensão, eles possibilitam, né, esse tipo de vivência,
e do projeto Dragão Sustentável não é diferente, ajuda muito, principalmente, a alcançar o mercado de trabalho, né, e a vida em sociedade. Essa participação social, socioambiental, né, o contato com a sociedade em geral, gera vivência com outras realidades, né, os colaboradores veem realidades diferentes das realidades que eles vivem, né, e tem essa sensibilização com a realidade, principalmente das minorias, né, aguça-se o senso crítico, que é também uma característica fundamental para o ser humano, tanto como cidadão também, mas quanto profissional. A aplicação dos conhecimentos práticos, né, desde a parte de científica até a parte mais prática possível de campo, é importante aplicá-las e o projeto ele possibilita isso, né? O exercício do saber, principalmente além dos conteúdos trabalhados em sala de aula, mas também algumas atividades que a gente precisa alavancar na vida profissional, que é a proatividade, a criatividade, né, que são características que a gente que proporciona na vivência, e trabalhar, né, com o que se tem, que a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, né, que é reinventar também, essa capacidade de reinventar, que surgiu, inclusive, com esse momento difícil, desafiador que a gente vem passando, que é a pandemia. Potencializa o caráter de liderança, essa vivência de liderança, a partir do momento que você tem, né, a possibilidade de identificar problemas, ter que identificar soluções, organizar, planejar ações, isso já torna, né, aguça esse senso de liderança, aí que sem ser autoritário, né, mas que saiba trabalhar de forma coletiva. E algo que eu acho fundamental no ser humano, eu até comentei esses dias com a professora Valéria, né, que eu estou gestante, vou ser mamãe daqui uns meses, e uma das coisas que eu sempre falo que eu quero levar para minha filha e que eu levo para os projetos que eu participo, que eu coordeno, que eu colaboro, né, que é a politização. Eu acho que se a gente não viver, não aprender o que é política, não saber gostar de política, é difícil a gente conseguir trabalhar economia, sociedade, meio ambiente. E quando o discente, o docente, nós enfrentamos um projeto que é política pública pura, porque educação ambiental é política pública, nós nos aproximamos da vivência da política pública em prática, tanto do planejamento quanto da execução, né, de forma coletiva. Então, essa politização aí, para mim, ela é um fator desafiador, mas ela é fundamental para que a gente consiga, aí é uma vivência que eu vejo que os meninos têm, porque quando o discente, ele entra no vagão sustentável, ele começa a perceber que ele é totalmente político no sentido de políticas públicas mesmo, né, de planos, de planejamentos, de ideias, de conscientização. A própria educação ambiental é a base da política pública nacional ambiental, né, e é necessário que as pessoas se conscientizam para aplicar as legislações e as regulamentações que geram tantos desconfortos aí. Então, acho que essa vivência da política, da politização, ela é fundamental aí para fechar todo esse processo de sair das fronteiras das universidades mesmo, e o projeto Vagão Sustentável, em linhas gerais, possibilita isso sim, né, de acordo com as expertises de cada um, né, de cada colaborador. Muito obrigada, professora Isabel. Parabéns pela bebê que está vindo, né? Já vai saber que a menina está deixando um legado, né? Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. E agora eu quero saber da professora Valéria, né? No projeto Arte Consciência. Quais são as vivências que os membros do projeto adquirem, que é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional? E quais os impactos sociais visíveis nos alunos? Bom, é até interessante porque durante a pandemia eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em História do Teatro. E aí, assim, conversando com a minha orientadora, né, eu tinha um tema na cabeça e eu queria, dentro desse tema, falar um pouquinho sobre o Arte Consciência, né, sobre uma produção que a gente tinha feito no Arte Consciência. E aí, quando eu contei para ela sobre o trabalho no Arte Consciência, ela falou assim, não, eu acho que você tem que escrever só sobre o Arte Consciência e fazer esse histórico do projeto, porque é muito interessante, é muito diferente, e sobre o tema que você pensou, muita gente já escreveu, mas ninguém escreveu
esse histórico, né, do arte consciência. E aí, quando eu fui fazer essa escrita, foi muito importante porque eu tive essa oportunidade de pensar sobre isso, né, e também de dialogar com os participantes. Então, eu coletei, né, depoimentos dos estudantes que participam, e às vezes a gente nem tem a dimensão, né, do impacto que o projeto pode ter em relação a quem participa, né. Então, assim, para mim, ele eu também sendo formada dentro desse projeto, né, ele é muito inspirador na perspectiva de que eu aprendo muito com os estudantes, porque são muito criativos, né, então, assim, são momentos muito agradáveis que nós passamos juntos e acabamos aprendendo muitas coisas, né. E os estudantes também, eles relatam muito isso, nos depoimentos que eles me passaram. Essa questão de ampliarem o olhar, porque é um coletivo que, como eu comentei com vocês, tem aproximadamente 45 estudantes, e é um coletivo que não é só de estudantes do bacharelado em ciência e tecnologia, tem estudantes que já estão nas engenharias, tem estudantes do serviço social, das ciências contábeis, das ciências econômicas, da medicina, da administração. Então, como é um coletivo muito diverso, né, as pessoas acabam aprendendo muito por causa dessas diferenças que existem entre as pessoas que compõem, né. Então, esse é um aspecto que muitos estudantes comentaram nas análises que eles fizeram. Uma outra coisa também que eles falaram do ponto de vista profissional é a questão de perder a timidez e de terem uma melhor capacidade de falar em público, a partir da participação no projeto. Então, assim, a gente faz muitos exercícios, né, nem todo mundo vai para a cena, mas a gente tem uma metodologia que é assim, enquanto alguns estão em cena, né, os mais novos, eles vão observando, e pela observação eles vão aprendendo, e aí depois eles vão para a cena, e aqueles que chegaram depois vão também observando, e aí de forma que a gente vai dando oportunidade para todos os estudantes que querem participar das peças possam participar. E então eles também mencionaram essa característica, né, porque a gente sabe, a professora Isabel falou muito dessa coisa do trabalho em equipe, e no trabalho em equipe, que é algo fundamental e em diversas profissões, né, no trabalho em equipe a gente precisa se comunicar. Então, falar em público não é aquele falar em público para 1000 pessoas, é muitas vezes falar em público dentro da sua equipe, mas dentro da sua equipe você precisa ser bem compreendido. Então, você precisa falar bem nesse público que vai ser a sua equipe de trabalho, né. Então, eles afirmam que é uma percepção de contribuição do projeto na formação profissional deles. Tem uma menina que alguns estudantes também mencionaram que essa participação no projeto foi importante em entrevistas de emprego, né, porque alguns ex-integrantes, né, vieram a atuar profissionalmente na educação ambiental, né. Então, essa experiência com o teatro na educação ambiental foi um diferencial na hora da entrevista para o emprego, e aí acabou garantindo a vaga, e eles entendem que é em função disso, dessa participação, dessa bagagem que eles tinham em relação ao projeto, né. Sem contar uma formação que é tanto pessoal quanto profissional, que é a possibilidade de poder participar de eventos, né, fora de Teófilo Otoni, como a gente já participou em Juazeiro e em Aracaju, nesse congresso que a professora Isabel mencionou, e também nós tivemos a oportunidade de ir para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a convite do MEC, em Brasília. Então, nós ficamos lá uma semana, Marcela foi, inclusive, com a gente, né? Então, foi uma experiência muito rica de conhecer muita coisa, de conhecer muitas pessoas, e que foi possível também em função da existência do projeto, né? Sem contar, né, no aspecto que é importantíssimo, que é a possibilidade que a gente tem de interagir e de conhecer melhor o Vale do Mucuri, né? Então, nós temos essa possibilidade de circular, né? No início da pandemia, por exemplo, a gente tinha um projeto aprovado junto ao edital, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a gente ia fazer 40 apresentações nos municípios do Vale do Mucuri. Infelizmente, a gente teve que interromper, né, e não conseguimos fazer essas apresentações, mas, então, assim, seria uma possibilidade de circulação pelo Vale, né, para os estudantes, assim, eles teriam esse contato também. E antes, né, dessas que a gente teve que cancelar, a gente já fazia isso, já tinha ido a diversos lugares. Então,
nesse sentido também é uma formação pessoal, é uma formação profissional e um intercâmbio, né, que é o papel da extensão universitária, né, esse intercâmbio, esse diálogo entre universidade e comunidade. Então, esses, para mim, são os aspectos assim, mais perceptíveis que eu percebo em relação aos membros, né? Tanto os estudantes quanto os professores, o próprio André também relata que aprende muito nesse contato com esse grupo, né? Então, o que acaba nos dando também muita vontade de continuar com o trabalho, né? A gente sabe que fazer um curso superior é difícil, né? É desgastante, os estudantes têm pouco tempo, mas aquele momento ali, ele acaba sendo um momento que, apesar de todo o cansaço, apesar de termos ali uma dedicação de tempo, né, ele traz um retorno muito gratificante, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Então, isso dá forças, né, para manter esse coletivo unido. Muito obrigada, professora Valéria. Gente, fiquei até emocionada aqui, porque se vocês têm dúvida, eu sou a prova viva disso, tá? Porque eu participo do projeto já tem um tempo. Se eu tô com essa cara e coragem aqui para falar, é porque eles contribuíram bastante. Aproveitando, gostaria de mandar um beijo para o André do Ensina, para Marcelo e para o Van Douglas, que eles contribuem bastante. Tem uma paciência, é um ambiente muito gostoso de ficar, sabe? Com que a gente chega lá, que nem ela falou, cansaço, às vezes você tá estressado, você chega lá, tem umas dinâmicas muito bacanas que, além de você relaxar, se divertir, você tá aprendendo, tá adquirindo conhecimento. E eu só tenho a agradecer, e caso você tenha interesse, participa, porque vale muito a pena. Muito obrigada, professora Valéria. Agora é com você, Tamires. Professor Elton, quais os impactos sociais do projeto você pôde observar ao longo do tempo e quais são os feedbacks das pessoas contempladas? O projeto ele teve assim, muita aceitação, né, pela comunidade. A gente tem realizado aí, né, pelo menos antes da pandemia, a gente visita os sistemas, né, para verificar como é que está o funcionamento, como é que está a eficiência, e a própria população, sabendo da instalação dos sistemas, né, na vizinhança, nos pedem para instalar. Inclusive, eles mesmos falam que vão doar o material, que vão fornecer o espaço para a gente fazer a instalação. Então, graças a Deus, a gente tem uma situação bastante boa, né? O que eu fico, assim, bastante chateado e triste é que a gente chama bastante, né, o poder público, né? Eu tinha uma parceria muito boa com o vereador Melquisedeque. Antes do Melquisedeque, eu tentei contato com o responsável aqui do meio ambiente e o projeto, pelo menos aqui na prefeitura, não foi para frente, né? Eu entendo, não sei dizer se é uma vontade, né? Só que quando a gente fala, por exemplo, esgoto, saneamento, não é uma coisa que, na minha opinião, dá visibilidade política, né? Infelizmente, nosso meio político visa muito isso, né? Mas, tirando essas críticas que eu tenho em relação à gestão pública, né? Em relação a levar, né? É fazer o que eles devem fazer, né? Levar saneamento, eles são eleitos para isso. Mas a população, assim, verifique que eles são curiosos, né? Eles entendem a problemática, né? De estar expostos, né, a esgoto e possivelmente doenças, né, de veiculação hídrica, e o canal, né, Vagão Sustentável, né, e outros canais também que eu divulgo em outras instituições, né, ajuda muito, né, divulgação, no entendimento e posteriormente aceitação da comunidade, né. O que eu gostaria mais, né, é que o poder público abraçasse, não esse projeto em si, né, não precisa ser esse especificamente, né, mas a temática, né, de levar a qualidade, né, de vida do que tange a tratamento de água, saneamento, tratamento de esgoto para as comunidades onde que a Copasa e outros autarquias, como o SAI, por exemplo, não conseguem levar, né, a captação, né, e posteriormente o tratamento. Obrigada, Elton. Passo a palavra para a Marcela.
Obrigada. Agora, professora Isabel, acho que a pergunta que todo mundo está se fazendo até agora sobre o projeto é: sobre esse cenário atual que a gente vive da pandemia, como ficaram as atividades do projeto e, como você já tinha citado, né, que vocês reinventaram, como foi esse processo para se adaptar a esse período? Bom, na verdade, né, eu deixo até uma reflexão aí, que viver é a arte de se reinventar todos os dias, né, do Sidney Stambler, e é o que a gente fez, o que nós pensamos diante do que a gente já fazia, do projeto Vagão Sustentável, e como a gente poderia reinventar, né, nessa condição desafiadora da pandemia, e diante disso foi feito em conjunto, né, todos os colaboradores. Nós realizamos um planejamento de ações durante a pandemia, inclusive a gente teve que refazer algumas metodologias para aprovação junto à PROEX, para a realização de educação ambiental e conscientização pública de forma remota, né? Foi a primeira atividade em geral aí que a gente começou a trabalhar. A ideia, nós pensamos, né, num processo de realização dessa atividade de educação ambiental e conscientização pública de forma remota, com a obtenção das informações, né, através das plataformas digitais, das redes de colaboradores, né, e-mails, redes sociais, uma triagem, a gente faz o tempo todo essas triagens de informações, né, para divulgação das informações em mídias do projeto, né, e, consequentemente, essa educação ambiental aí e a conscientização pública, né. A realização e apoio também, não só a organização e planejamento e execução, mas o apoio também, né, a eventos online de cunho socioambiental e também de enfrentamento do Covid-19, com a realização de cursos e minicursos, workshop, oficinas, seminários, palestras, né, transmissões ao vivo, lives e outras atividades, né, que nós realizamos e participamos em conjunto. As campanhas, né, diante das dificuldades com relação à questão econômica que o país vem enfrentando, né, inclusive a nossa região, nós fizemos algumas campanhas de arrecadações, doações de produtos, materiais, equipamentos, de conscientização também, né? A ideia, nós começamos como, né? Planejando as campanhas, levantando as necessidades, né? Do que nós vamos fazer de campanha, quais são as necessidades, o público-alvo, né? Posteriormente, a gente passa para divulgar essa mobilização, com a criação da arte, plano digital, lista de entregas e arrecadações e a distribuição, né, claro, com as medidas aí de sanitárias propostas, né, e que a gente precisa uso de máscara, higienização quando necessário, em locais específicos e envolvendo todos os grupos, aqueles 4 grupos que eu citei anteriormente, né. As ações realizadas tem como exemplo, tem vários, se vocês acessarem as redes sociais do projeto, vocês vão ver que tem muita coisa que a gente trabalha, né? Mas eu coloquei alguns exemplos aqui, como apoio à realização das campanhas, fizemos uma campanha de doação de alimentos, né? Que a gente, atualmente, com a piora do Covid, nós cessamos as entregas, mas ainda continuamos com o apoio a outras campanhas também, mas fizemos entrega de cesta básica para mais de 70 famílias aí, né? Outra campanha que deu muito de sucesso em parceria, inclusive, com o DECAS, né, que fez a doação das máscaras para o projeto, máscaras de um projeto, né, de confecção de máscaras, e aí nós recebemos essas máscaras e fizemos a campanha Cuide-se, Use Máscaras, então nós fizemos a distribuição dessas máscaras em associações, né, comunitárias, então, exemplo, com a participação dos docentes também, né, de discentes colaboradores. A campanha Use Álcool, Salve Vidas, que foi em parceria, né, com a Procuradoria do Trabalho do município de Teoflotone, o Comitê, né, de Enfrentamento do Covid da UFJN, a ONG Movimento Pro de Todos os Santos, o GEPAF, o I7, a universidade em si, né, porque o álcool ele foi produzido pelo projeto de produção de álcool, né, no laboratório da universidade, então nós fizemos essa parceria, fizemos essa distribuição em praça pública, né, cada pessoa recebeu em média aí 1 litro de álcool por pessoa, né, e fizemos essa doação aí, até recente. Apoiamos recentemente a campanha solidária da Unidade de Conservação Ecovive, né, que é uma instância ecológica
de proteção, na verdade é um RPPN, né, uma reserva de patrimônio natural privado, e a gente esteve precisando do nosso apoio na campanha solidária, né? Além de campanhas, o apoio e realização de eventos, né? Nós fizemos aí bate-papos com bate-papo com a ONG, lives, como, por exemplo, a live Agricultura Familiar em Meio à Pandemia, a Saúde Mental em Meio à Pandemia, resenhas em parceria, inclusive, com o professor Elton, né? Mais específicos aí de conteúdos técnicos, como a análise de risco em equipamentos dispositivos hidráulicos, importância de treinamento e gestão de segurança do trabalho para prevenção de riscos e acidentes de canteiros de obras civis. Então, abrindo fronteiras mesmo com a dificuldade da pandemia, né? São alguns exemplos. E de forma bem contínua, a gente trabalha com educação ambiental e conscientização pública com o uso das redes sociais que eu citei anteriormente, onde a gente replica, né, algumas informações, essa mesma é a mais atual, né, relacionada à conscientização do dia 17 de junho, que é o Dia Mundial do Combate à Seca e Desertificação, né? Então, a ideia é o intuito de promover a sensibilização pública relativa à cooperação internacional no combate à desertificação e os efeitos da seca. Então, vamos lá curtir, compartilhar, né, publicar essas informações que a gente está publicando o tempo todo e requer aí, quanto maior o alcance, mais a conscientização pública ela vai acontecendo. Além dessas conscientizações, a gente faz com temáticas específicas, nós fazemos apoio na divulgação de ações e eventos de parceiros, né? Recentemente nós fizemos divulgação de lives, né, com a Vozes do Vale, Vozes que Agem, quer dizer, com a primeira semana de engenharia hídrica acadêmica da UFJM, ações também que são realizadas pelo Comitê de Bacias, a gente apoia nas divulgações, inclusive recentemente teve a elaboração do plano diretor, né, uma das audiências públicas do plano diretor de recursos hídricos da Bacia do Mucuri e enquadramento de corpos d'água, então nós fizemos a divulgação para participação em massa, então é uma atividade que a gente faz também em conjunto, em parceria, para difundir essas informações e elas chegarem até a população de forma geral. Apoio a projetos, né, quando a gente pode participar, com as medidas de segurança. Recentemente, no final do ano passado, início desse ano, a gente trabalhou em conjunto, né, apoiando aí a implementação de pomares urbanos junto à Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, né, e, no geral, é isso. São muitas ações, eu coloquei aqui alguns projetos, mas nós tivemos que nos reinventar e trabalhar de forma conjunta aí para conseguir atender essas demandas aí de educação ambiental durante a pandemia. Muito obrigada, professora Isabel. Essas foram algumas ações, pessoal. Se vocês quiserem ficar por dentro das demais, é só seguir lá as redes sociais, Instagram. Eles vão deixar passando aqui embaixo, ó. É só você acessar e começar a seguir, tá bom? Tamires, é com você. Mais uma vez, reforço o que a Marcela disse, e a professora Isabel, convido vocês a buscarem pelas redes sociais os projetos, porque dá para consumir conteúdo de qualidade, sim, nas redes, principalmente no Instagram. Um exemplo é o que o Vagão Sustentável faz. Assim como o projeto Construção Mais, produz muito conteúdo e stories interativos, onde você testa seus conhecimentos e é muito bacana. Dando continuidade, professora Valéria, além dos impactos nos membros, quais os impactos sociais notados a partir das atividades que vocês realizam? Bom, a gente vem percebendo, né, essa possibilidade de uma contribuição para essa ampliação do senso crítico, né? Então, a professora Isabel falou o quanto que isso é importante, e eu concordo com ela, o quanto que é importante a gente ter pessoas mais politizadas, né? Pessoas que se preocupem mais com as questões ambientais, com as questões sociais. Então, a gente vem percebendo que vem alcançando êxito nesse sentido, né? Então, esse é um aspecto que a gente entende que tem alcançado como objetivo dentro do projeto, né?
Uma outra coisa também que a gente visualiza, né, que é uma contribuição do projeto, é aumentar a diversidade de ações culturais, né? Então, segundo o o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que é um índice que é gerado pela Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, a maioria dos municípios aqui do Vale do Mucuri tem média ou baixa diversidade de atividades culturais, ou seja, são poucas atividades culturais que ocorrem ao longo do ano nesses municípios. Então, com as peças que a gente leva, né, para as escolas, a gente está tentando contribuir nesse sentido também, de aumentar essa diversidade cultural. E essa demanda ela é tão perceptível que, quando a gente começou o projeto, a gente escrevia, né, as peças pensando em públicos mais específicos. Por exemplo, a gente escrevia uma peça para os meninos de 7 a 10 anos. Aí, quando a gente chegava na escola, o diretor falava assim, não, vocês não vão apresentar só para os meninos de 7 a 10 anos, não, vocês vão apresentar para a escola inteira. Aí tinha os meninos de 7 a 10 anos, tinha os meninos de 14, 15 anos, porque o diretor dizia o seguinte, olha, a gente nunca teve uma peça de teatro aqui na escola, então, se eu apresentar só para os meninos de 7 a 10 anos, os outros meninos vão ficar muito chateados. Então, a gente percebe essa ausência mesmo, né, de atividades culturais. Então, o projeto ele visa contribuir nessa perspectiva também. E o próprio Carlos Palma, né, como eu mencionei anteriormente, que é um ator lá do Núcleo Arte e Ciência do Palco, ele fala o seguinte, ele fala que não há dramaturgia disponível sobre temas científicos. As pessoas não se dão conta do enorme potencial que tem o teatro sobre ciência. Então, a partir do momento que a gente está escrevendo esses textos e está divulgando, né, nos eventos onde a gente participa, com a publicação desses textos em anais desses eventos, né, e futuramente a gente vai divulgando e a gente vai também trazendo isso, levando, né, para as escolas, os professores, eles têm a oportunidade de trabalhar com esses textos, né, então a gente entende que esse acervo de textos que é construído é também um material rico para que o professor possa utilizar dentro da escola, seja fazendo a montagem teatral desse texto, seja utilizando o texto para construir uma montagem, né, a partir desse texto, para construir um outro texto que utilize esse como ponto de partida. Então, a gente entende que essa também é uma contribuição do projeto. E a gente vem percebendo que, em relação à recepção do público, né, a gente nunca fez uma pesquisa especificamente sobre essa questão da recepção, trazendo isso em números, mas a gente agora até escreveu um projeto de pesquisa para isso, assim, se a gente for aprovado, a gente vai fazer um levantamento sobre a percepção do público. Mas o que a gente tem percebido é que esses estudantes, eles se dispõem, né, a participar, eles participam, né, quando são chamados para participar, e, por outro lado, eles acolhem as propostas também que a gente leva. Eles param, eles escutam, né, e a gente tem exemplos disso, por exemplo, a gente foi em uma escola, então, os estudantes foram levados para uma quadra. Aí tem sempre aquele estudante que é mais ativo, né, que dá mais trabalho para o professor, e aí tinha uns 2, 3 professores olhando esse estudante, né, com medo de ele fazer barulho, de fazer bagunça durante a apresentação. Aí, assim que começou a apresentação, ele começou a se levantar. E eu estava bem próximo, porque eu estava fotografando, e ele pegou e se levantou, aí a professora chamou a atenção dele, né, por que ele estava se levantando? Aí ele falou assim, é porque eu quero me sentar mais perto. Aí ele saiu de lá e foi sentar mais perto. Então, assim, um acolhimento, né, quando a segunda apresentação que o grupo fez foi no auditório aqui da universidade. Quem conhece esse auditório central, ele tem 300 lugares, né, e o auditório estava lotado de jovens que eram do ensino médio, e os estudantes, eles estavam muito inseguros, porque eles achavam que a peça era mais adequada para os menores, né? Então, eles entraram um pouco inseguros, porque era a segunda apresentação, e porque o público não era o que eles esperavam, né? Eles esperavam menores, crianças menores, e também porque tinha 300 pessoas, né? E aí, tinha uma música bem no comecinho, e assim que eles cantaram a música, eles foram, assim, aplaudidos de uma forma que isso deu uma força para eles, né? Então, a gente compreende que tem atingido, né, esse objetivo de alcançar as pessoas
a partir desse projeto, e aí a gente vem trabalhando para que possa aprimorar isso o máximo possível. Muito obrigada, professora Valéria. Esse tipo de atitude de apresentações marca muito a história do estudante, dos alunos em si. Lembro que na época de escola, quando lá, era muito interessante, porque todo mundo ficava animado, e é uma coisa que fica na memória da gente, e a gente passa para as pessoas de casa, para os vizinhos. É muito bacana. E parabenizo aos participantes, as pessoas que atuam, que fazem esse projeto acontecer. Passo a palavra para a Marcela. Pessoal, um recadinho importante. Caso você tenha alguma dúvida, queira direcionar alguma pergunta, é só deixar no chat daí do YouTube que a gente vai estar repassando, tá, para o professor. E agora, né, nós queremos saber de vocês, professores. Se tem algum ouvinte que está interessado em entrar no projeto, o que ele deve fazer? Tem algum processo seletivo? Ele deve enviar mensagem para algum e-mail? Se sim, qual? Professor Elcio, você pode responder para a gente? Posso sim, é um prazer, né? No caso, o ideal é que me procure, né? A forma, acho que é mais institucional, é o e-mail, né? Então, o e-mail Elton, né, sem um H, .santos@ufvjm.edu.br. E se tiver aí pessoas para entrar nas próximas instalações aí, eu vou ficar bastante agradecido, né? E tem também, né, como é um projeto correlacionado com a Vagão Sustentável, o contato também pode ser feito, né, com a professora Isabel, né, que para ajudar na questão de divulgação dos eventos, chamar a comunidade para participar, né, porque é um fato muito interessante que eu esqueci de falar, é o seguinte, né, a gente chama os próprios moradores, né, que vai receber o sistema para montar, para eles entenderem que o sistema é deles, né, a importância de se plantar um sistema é daqueles. Então, a gente faz a divulgação, né, na própria comunidade, né, para incentivar outras pessoas a ficarem interessadas pelo projeto. Então, o meu e-mail é elton, né, elton.santos@ufvjm.edu.br, e também pela Vagão Sustentável com a professora Isabel, né, aí a professora Isabel vai passar o contato dela aí. E à disposição, né, e espero que essa fase passe logo, né, para que a gente possa fazer essas atividades práticas o mais rápido possível. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Professora Isabel, é com você. Bom, com relação ao ingresso do Vagão Sustentável, o que acontece? Antes, todo semestre a gente fazia uma divulgação, né? E nem tinha seleção, na verdade, a gente disponibilizava o link, era mais inscrição mesmo, e depois o aluno participava das reuniões e se engajava e continuava. E a gente via que tinha uma grande quantidade de alunos que entravam, de repente não participavam, enfim. E aí a gente foi criando algumas burocracias necessárias, até mesmo para aguçar essa questão da responsabilidade, né? Tanto para a importância que é participar do projeto. E aí nós começamos a fazer uma seleção. E de acordo com as necessidades. Como eu disse, né? Nós temos três grandes grupos: mídia, recreação, infraestrutura e o grupo de marketing. E aí nós começamos a perceber, por exemplo, nós frisamos atualmente em torno de 10 alunos por grupo, né? E aí nós tivemos alguns alunos que formaram, alguns alunos que se desligaram e alguns alunos que foram desligados, porque a gente tem um regimento. Nós temos um regimento no Projeto Vagão, e esse regimento, ele foi criado justamente para controlar essa entrada e essa saída, né? E dar um peso maior, onde a gente tem a questão da pontuação, né? O aluno vai acumulando os pontos, até chegar a 10 pontos, que mostra que houve uma falha aí no processo de adesão mesmo às atividades, para não sobrecarregar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo inscrições a partir de demandas. Recentemente, nós tivemos aí a necessidade de mais aproximadamente 4 alunos, e aí nós fizemos uma seleção, e essa seleção, ela sempre é divulgada no canal, nos canais, por isso sigam os canais
né, as redes sociais do projeto, onde a gente faz uma inscrição. Nessa última vez, nós tivemos 15 inscritos. Desses 15 inscritos, nós fizemos uma triagem com algumas outras perguntas para uma seleção. Dessas 15 pessoas, 7 responderam, e dessas 7, 4 foram selecionadas. Então, a gente faz o processo assim, porque a gente teve muito problema, né, quando a gente não fazia o processo seletivo. Então, a gente está seguindo aí essa regra. Mas a gente deixa sempre essa oportunidade de participar, de engajar, como o professor Elton disse, de criar a rede de colaboradores, né, e seguimos à disposição. Obrigada, professora Isabel. Pessoal, fiquem atentos às redes sociais, tá? Abriu o processo seletivo, se inscreve lá e participa. Agora com você, professora Valéria, e lembrando que já temos perguntas no chat do YouTube, tá bom? Então, a gente até então nunca fez nenhum processo seletivo. Então, a gente vai acolhendo, né, os estudantes que desejam participar do projeto, considerando esse limite de 50 estudantes, para não ultrapassar esse limite, né? As nossas reuniões, elas são as de montagem, né? Elas são realizadas no hall do prédio do I7, uma estratégia metodológica, inclusive, que é para que o estudante já fique desinibido, né? Porque ali ele já, mesmo nos ensaios, ele já está apresentando para o público, né? São professores, estudantes que vão passando, que vão vendo. Então, ele precisa se concentrar mais, porque ele vai ter pessoas passando por ali. Então, é uma estratégia, e esse espaço, ele não comporta mais do que 50 pessoas, e também nós temos a questão de conduzir a oficina, né? Se a oficina tiver mais que 50 pessoas, a gente tem dificuldade de fazer os jogos teatrais. Então, esse é o nosso limite em função disso. Então, a gente vai aceitando os estudantes até que a gente atinja esse limite. A partir do momento que a gente atingiu esse limite, a gente não recebe mais, né? Até que estudantes se formem ou deixem o projeto. No caso, para fazer contato, também pode ser pelo e-mail institucional, valeria.costa@ufvjm.edu.br, manifestando aí o interesse, né, em participar. As vagas é bastante grande, porque nós temos também aqueles que se interessam só pelo núcleo de dramaturgia, que são aqueles estudantes, por exemplo, que querem fazer o TCC e não vão se vincular às montagens, né? Então, a gente acaba acolhendo um número bem grande de estudantes em função disso. E aí, o professor Elton falou, né, desse aspecto participativo do público, que se envolve, né, na construção das fossas. Esse aspecto ele é muito importante em todo e qualquer projeto de extensão, né? Então, a universidade, ela não está... a ideia não é levar conhecimentos, né? A ideia é, de fato, dialogar com a comunidade. E aí, o projeto Arte e Consciência também faz isso, e eu acabei me esquecendo de mencionar. Então, os espetáculos, eles são pensados para 20 minutos, né? E para que a gente tenha a oportunidade de fazer a apresentação e depois ter um debate com as crianças, com os jovens, para que eles possam tirar suas dúvidas e compartilhar suas impressões. Então, isso que o professor Elton falou é muito importante, né? A gente precisa ter um diálogo quando a gente vai para a comunidade, não é só levar um conhecimento, né, para a comunidade. A gente tem que ter a oportunidade também de aprender com eles e de dialogar com eles, né? Muito obrigada, professora Valéria. Agora nós vamos à pergunta aqui, que ela foi feita para o professor Elton. Foi feita pelo Gilson Rodrigues. Professor Elton, o projeto de tanques sépticos com uso de bombonas tem a possibilidade de se adequar a rendimentos energéticos? Então, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Porque como o processo é um processo anaeróbio, ou seja, sem o oxigênio, né? Feito predominantemente por bactérias anaeróbias, né? Então você tem a produção, né, de metano, tá? Só que, por ser um sistema descentralizado e para poucas pessoas, ainda, pelo menos, eu não tenho conhecimento, né, de qualquer recurso para aproveitar isso para a produção de energia, né? Então, por exemplo, na disciplina de tratamento de efluentes, eu deixo bem claro que esse é um sistema descentralizado, mas os alunos também visitam, por exemplo, a estação aqui de Teoflotone, onde que é um reator ácido, né, um reator anaeróbio de fluxo ascendente.
ali, por estar direcionado o efluente de, vamos dizer assim, né, mais da metade da população, ali sim, ali você tem a possibilidade de aproveitar aquele gás, né, que, segundo a legislação, né, o metano, né, que é o principal gás, né, dentro daquele biogás que é produzido, ele tem uma equivalência de 16 a 21% de CO2. Então, a legislação manda queimar, né, e já está sendo, os novos projetos, né, desses tipos de reatores visam já pegar esse gás, né, em vez de você queimar para transformar CO2, você pode, por exemplo, transformar em energia, né, e nas aulas também de fluentes, né, instalações hidráulicas também, eu mostro até um videozinho, né, do professor Carlos Tchenichá, lá do FMG, né, que é a referência que a gente tem aqui em Minas Gerais, do Brasil e do mundo, sobre esses sistemas anaeróbios por reator ASP. Então, ele mostra lá, ele pega um reator, né, por exemplo, igual aqui de Lajinha, né, que trata mais ou menos 1.000 pessoas. Então, aquele gás produzido, ele consegue mover uma máquina, né, uma máquina durante 1 minuto, né, só que um tanque séptico, né, por exemplo, Lajinha, nós estamos falando de 1.000 pessoas, né, então esse sistema é um sistema que para 5, 10 pessoas, né. Então, eu, particularmente, não tenho conhecimento da viabilidade, né, de pegar esse gás e ser transformado em energia, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta, se você não tiver respondido, a gente volta e discute de novo, tá bom? Mas é uma excelente pergunta, que o pessoal pergunta bastante, só que esse sistema, por ser pequeno, né, não tem uma viabilidade. A captação de gás não seria suficiente, né, vamos dizer assim, para você, por exemplo, transformar em energia, né? O investimento seria muito maior. Eu prefiro, em vez de você tentar aproveitar esse gás, instalar mais sistemas, né? Como o que a gente preconiza no projeto. Muito obrigada, professor Elton. Acredito que sim, a resposta foi respondida, mas qualquer coisa, tá, Gilson? Pode entrar em contato. E aqui a gente se despede. Muito obrigada a você, ouvinte, a você que ficou aqui nos escutando, conhecendo esses projetos maravilhosos que, assim como Construção Mais, está além, né, da universidade. Um beijo a todos e até a próxima roda de conversa.